As grandes conquistas pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 2, que os antigos pela fé obtiveram bom testemunho. Ou seja, obtiveram validação de que andar na fé faz toda a diferença. Eles tiveram a real compreensão de que andar pela fé é melhor que tudo, porque fé em Deus me dá força, fé me dá natureza, coragem para suportar o impensável. Por isso que o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, ele descreve ali aquela galeria de heróis da fé, validando esta verdade, de que pela fé temos grandes conquistas. E nesta série de mensagem que nós aqui estamos meditando por esses dias, já ouvimos a palavra baseada na vida de Abraão, a conquista pela obediência. Prosseguindo então, hoje nós vamos meditar sobre Isaac, a conquista pela persistência. E nas próximas semanas, vamos ver outros personagens que obtiveram grandes conquistas pela fé. Esses homens que testemunham, que tiveram bom testemunho, como diz o escritor de Hebreus. Como, por exemplo, Jacó, a conquista pela perseverança. Como, por exemplo, José, a conquista pela excelência. Moisés, a conquista pela fidelidade. Josué, a conquista pela coragem. Débora, a conquista pela sabedoria. Davi, conquistas pelas lutas. Enfim, esses grandes homens e mulheres de Deus, que tiveram grandes conquistas pela fé, nós vamos estar meditando nessa série de mensagens. E como já disse, hoje nossa meditação é em Isaac, filho de Abraão. Para isso nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, e eu peço que você preste muita atenção nesta palavra, que você irá aí juntamente ler junto comigo. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba.
Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Queridos irmãos, Isaque foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. Embora Abraão tenha tido outros filhos que originaram nações, é em Isaque que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. E foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada. Agora eu quero destacar aqui, que assim como nós, assim como eu e você, Isaque enfrentou tempos difíceis, oposições, divisão em família, fraquezas pessoais, decepções relacionais. Mas mesmo diante destas contrariedades, mesmo diante dessa circunstância, mesmo diante desses dias difíceis, ele, pela fé, persistiu e conquistou bênçãos de Deus. Persistência é o menor caminho do êxito do sucesso. E aqui hoje a palavra de Deus nos dá direções precisas para que, a exemplo de Isaque, em meio à circunstância, possamos persistir, eu e você, nós possamos persistir em fé para aquilo que Deus preparou para nós. Para o melhor que Deus preparou para mim, para o melhor que Deus preparou para você, para bênçãos que Deus preparou para todos nós. E você precisa crer nisto. Em primeiro lugar, para que isso ocorra, você precisa decidir ouvir a Deus em meio à circunstância. Isto mesmo, decidir é uma decisão. Muitos, por não darem ouvido à voz de Deus, fracassam. Muitos, por não dar ouvido à voz de Deus, se entregam ao desânimo e não persistem na fé. Agora quero enfatizar um fato muito importante. Preste atenção nisso. Que além de decidir ouvir a Deus, e nós ouvimos muito claramente isso na mensagem da semana passada, quando foi mencionado acerca de Abraão, porque Abraão, ele tomou a decisão de dar ouvido a Deus, de ser sensível à voz de Deus e obedecer. Que além de decidir ouvir, é preciso obter discernimento sobre o que Deus está falando e se de fato é Ele quem está falando. Ter discernimento. Discernimento é entender o que está por detrás das coisas. Isto porque, nos dias difíceis, são muitas as vozes que nos sobrevêm, com o intuito de nos fazer desistir, com o intuito de nos fazer desistir dos propósitos de Deus. São vozes da incredulidade, são vozes da condenação, são vozes do conformismo, da desistência, vozes do aprisionamento, vozes do impossível. Muitas vozes vão surgir para lhe confundir, por isso é preciso dar a devida atenção à voz de Deus. Veja o exemplo de Isaque, pois Deus chega a ele e lhe dá orientações precisas, e ele discerne, e ele dá ouvido à voz de Deus. Nos versos 2 e 3, a Bíblia diz assim: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra por mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão.
E Isaac, ele obedeceu. Por quê? Porque ele dá ouvido a Deus, ele dá razão a Deus, e ele tinha real convicção de que era Deus quem falara com ele. E no versículo 6 do capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac ficou em Gerar. Isto porque não fazia sentido o que Deus estava dizendo para ele. Porque essa terra era uma terra que estava passando por fome, por necessidade. Estava num total contexto de escassez, de tudo. O ideal seria ir para o Egito, aonde tudo estava correndo bem, aonde estava prosperando, aonde tinha recurso. Mas Deus pede, olha, Isaac fica em Gerar. E Isaac, ele obedece, ele discerne, olha, é Deus que está dizendo. E ele obedece. Isaac simplesmente obedeceu, ele deu razão a Deus. E quando eu digo decidir ouvir a Deus, é dar razão a Deus naquilo que Deus está orientando, naquilo que Deus está falando. Agora, muitos não ouvem a Deus por várias razões, e eu quero destacar aqui algumas razões porque não ouvem a Deus. Uma delas é a falta de atenção. Deus está todo o tempo falando conosco. Deus está a todo tempo nos alertando, Deus está a todo tempo nos estimulando, Deus está a todo tempo nos dando as devidas orientações. Portanto, a falta de atenção faz com que nós não venhamos dar a Ele a devida razão. E em Jó capítulo 33, versículo 14, a Bíblia diz que Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Não damos atenção porque muitas das vezes a nossa mente está cheia de algo, de ansiedade, cheia de correria, e Deus está falando, e Deus está dizendo, mas nós estamos tão preocupados, tão focados nos problemas, tão focados nas adversidades, que não conseguimos ouvir Deus falar, Deus orientar. É preciso aquietar a mente para ouvir a Deus. E a Bíblia diz que Isaac praticava isso. Em Gênesis 24, 63, diz que ele saía para meditar no campo ao cair da tarde. Nós chamamos isso de solitude, que é importantíssima para quem quer ouvir a Deus. É preciso dar a devida atenção a Deus. Segundo, outra razão, é porque não conhece a Deus. Conhece a Deus só de ouvir falar, das músicas, das canções, das ideias, da filosofia, do conhecimento, do sistema teológico. Conhece Deus desta forma, conhece Deus só de ouvir falar, mas não teve ainda uma experiência real com Ele. Jesus mesmo disse em João capítulo 10, versículo 4, que as suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, reconhecem a voz de Deus. E por isso seguem, por isso dá razão a Ele, por isso dá ouvido a Ele. Outra razão é o orgulho. Muitos não querem ouvir a Deus porque acham que são fortes o suficiente para sozinhos, à sua maneira, superar toda e qualquer circunstância. E por causa do orgulho, não querem ouvir a Deus. Irmãos e irmãs, o que te garante êxito na vida é dar ouvido à voz de Deus. A voz de Deus é sustento, é provisão em tempos de dificuldades, pois é Deus que te sustenta. Isaac ouviu a Deus, teve bom discernimento da voz de Deus, obedeceu, e o resultado foi bênção na vida dele. Foi bênção na vida dele, como diz o versículo 12 e 13. Olha lá. Isaac formou lavoura naquela terra. Era uma terra improdutiva, era uma terra que estava passando por essa escassez. Ele formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Isaac persistiu ouvindo Deus. Isaac persistiu dando razão a Deus, decidindo cada dia ouvir a Deus. Agora você pergunta, mas pastor, como é a voz de Deus? Como é a voz de Deus, pastor? Como é que eu entendo isso? O fato é que a voz de Deus
ela é diferente da voz do diabo. Você precisa entender isso. A voz do diabo te manipula para aquilo que é mal. Agora a voz de Deus te atrai para aquilo que é edificante, para aquilo que vai lhe construir, para aquilo que será edificante para você e para o próximo ou para a sua família. Agora a voz do diabo vai tentar te manipular para te levar para aquilo que vai te autodestruir. A voz do diabo te induz ao conformismo. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser assim para sempre. Sempre tem jeito de ser assim. Já viu isso? Eu sou assim, assim sou eu. Mas a voz de Deus vai te impulsar à mudança. Você nasceu assim, você é assim, mas não precisa morrer assim. Não precisa viver assim. Porque a voz de Deus nos conduz à transformação, à mudança de vida, à mudança de mente. A voz do diabo vai gerar culpa e condenação. A voz de Deus vai gerar arrependimento e perdão. Vai gerar arrependimento, guarde isso, arrependimento e perdão. Algumas pessoas só ficam com perdão, mas ela vai gerar arrependimento. A voz de Deus. É bom saber destas verdades. Agora, como é a voz de Deus? A voz de Deus é poderosa. Ela tem poder. A voz de Deus é pacífica e confiável. Ela traz paz para a alma. E ela é confiável porque você pode dar um passo de fé, porque Deus, Ele garante: eu sou com você aonde você for. E é dando ouvido a essa voz, ela é pacífica, ela é confiável, as circunstâncias estão aí, os dias difíceis estão aí, mas a voz de Deus pacifica o nosso ser. A voz de Deus nos impulsa a confiar, a dar um passo à frente, a acreditar. E por fim, a voz de Deus é coerente com a Bíblia. A voz de Deus jamais será diferente daquilo que Ele deixou escrito, da palavra escrita dEle. Não existe isso: olha, Deus me disse tal coisa, mas não bate com a palavra de Deus. Não é voz de Deus, é voz do diabo. Porque a voz de Deus é coerente com a ética dEle, com aquilo que traz paz para a alma. Quando ouvimos a Deus, quando discernimos a voz de Deus, isso se transforma em recursos para enfrentarmos as circunstâncias da vida. Ouça a Deus e obedeça, decida ouvir a Deus e obedeça a Ele. Persista nisto, dando ouvido a Deus. Mesmo que aquilo que Deus vai lhe dizer em meio à circunstância não faça sentido algum. Pois pela fé, estes homens deram ouvido a Deus e conquistaram e vivenciaram o melhor de Deus. Em segundo lugar, você vivencia isso. Você precisa trabalhar a atitude certa em meio à circunstância. Persistir para obter grandes conquistas dadas por Deus exigirá na vida muito trabalho. Não será fácil. Não terá facilidade. Exigirá posturas, atitude, que teremos que exercer. Irmãos, esse é o chão da realidade. Guarde isto. Viver não é fácil. Enquanto tiver nesta existência aqui, viver não será fácil, não terá facilidade. Não existe atalho, não existe vida fácil. Como Deus disse a Adão, é com o suor do teu rosto. Não existe. No caso de Isaac, tudo corria muito bem na vida do agora próspero Isaac, até que surgiram os problemas. Tem gente que acha que bênção é estar ausente de problema. Isaac está lá, prosperou numa terra onde não tinha, estava um caos. Mas de repente começou a surgir os problemas. E mesmo diante dos problemas, Isaac persistiu em fé, trabalhando com a atitude certa. Os filisteus o invejaram e entulharam os poços que Abraão tinha feito. Falou: esse rapaz está prosperando demais aqui. Está
se dando muito bem demais. Quer saber? Sabe aquele poço que o pai dele, há tempos atrás, abriu aqui? Aquela cisterna de água? Nós vamos entulhar aquilo lá, encheram de terra, encheram das coisas que ele tinha lá de entulhos, entulharam tudo. Mas Isaac não foi embora, não desistiu, mas desentulhou os poços. O versículo 18 diz que Isaac reabriu os poços cavados. Ele reabriu aqueles poços que os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Isaac trabalhou, ele não se entregou diante daquela afronta do inimigo. Como se não bastasse, os filisteus contenderam pela posse da água. Isaac abriu mão daqueles poços e cavou outro. Novamente os inimigos reivindicaram a sua posse. E Isaac andou mais um pouco e cavou outro poço. Os camaradas acharam que ia parar ele. Mas Isaac, ele persistia pela fé. Só que dessa vez, os inimigos não incomodaram. Eles viram que não conseguiriam parar Isaac. Isaac era persistente, não desistia fácil. Ele mantinha a atitude correta de não desistir. Ao invés de reclamar ou brigar, ele trabalhou confiante na promessa de Deus. A resposta de Isaac era uma só: trabalho. Ele não se entregou. E guarde isto: trabalho é sinal de confiança em Deus. A perseverança é a marca de quem conhece a Deus, as promessas de Deus e vive alicerçado nelas. Irmãos e irmãs, as lutas e as dificuldades, as perseguições, injustiça que sofremos, traições, sabotagem dos nossos sonhos, são tentativas do inimigo para entulhar nossos poços. E poços aqui são nossos sentimentos, ou seja, a maneira de se viver a vida, as circunstâncias da vida, ou o inimigo busca entulhá-lo, instalando em nós o desânimo, instalando em nós a autocomiseração, o vitimismo, o pessimismo, e assim vai entulhando, nossa vida vai entulhando, vai nos entulhando desses sentimentos. A carreira profissional, todo mundo quer ser bem sucedido, mas o inimigo entulha, nos conduzindo à desistência, nos conduzindo à preguiça, à procrastinação, à falta de proatividade. São poços entulhados. Investimento na estrutura familiar, casamentos, filhos. O inimigo busca entulhá-lo, causando esgotamento no relacionamento conjugal. É a traição, é o desrespeito, é a desobediência, é vícios de toda a natureza. Enfim, buscando entulhar isto. Está entulhado. E em cada uma dessas situações aqui, exigirá fé em Deus e trabalho para transformar essa realidade. Exigirá, para desentulhar isto, para resolver isto, exigirá trabalho, exigirá fé. Por isso, eu quero fazer uma pergunta a você, e você vai responder para você mesmo. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Para desentulhar tudo isso? Se você quer, existem atitudes certas para serem trabalhadas. E a primeira, troque a atitude de inconstância e desistência pela atitude de perseverança e persistência. Troque. Trabalhe isso. Essa atitude de inconstância, de que um dia eu estou todo feliz com Deus, outro dia eu não quero mais saber de Deus. Ou vou desistir, tem mais jeito. Pare com isso. Troque essa atitude de inconstância e desistência pela atitude de perseverança e persistência. Não deu certo lá, meu trabalho não deu certo, e vou desistir, que não sei o que. Não, persista. Deixe a preguiça de lado, persista nisso, vai atrás, corre, invista. Troque a atitude de inconstância e desistência pela atitude de perseverança e persistência. Rompa com a inconstância e com a atitude de desistência. Atente para o que ensina a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que é bem claro, que diz que o justo viverá pela fé.
O justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Por isso tem que ser firme. Entenda que Deus não cobra de nenhum de nós que sejamos geniais e infalíveis. O que Ele exige é perseverança, é persistência em fé. Você não pode retroceder. Segundo, troque a atitude de prepotência pela atitude de dependência de Deus. De dependência dele. Apesar de suas lutas, Isaque teve a atitude certa de levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Como diz o versículo 25, invocar significa pedir socorro e reconhecer a dependência. Irmãos, a nossa vida, nossos sonhos são como cavar poços, razão pela qual não esperemos facilidade. Por isso é preciso uma atitude certa. A luta pelo êxito muitas das vezes passa por frustrações, incertezas, às vezes até inimizades, tudo para nos fazer desistir, e por isso nós temos que trabalhar a atitude certa. Se seguirmos o exemplo de Isaque, abraçando a perseverança, a persistência, o sucesso chega, e então, em nome de Jesus, nossas metas se realizam para a glória de Deus. Eu não sei qual é a adversidade que você encontra. Talvez você diz assim: olha, pastor, você está falando de cavar poço, eu já estou no fundo do poço já, meu amigo. Já estou lá, mas saiba que no fundo do poço há água. Quanto mais você trabalhar, mais purificada vai ser essa água. Será ela. No fundo do poço a água. Quanto maiores o esforço, a perseverança e o sacrifício, a profundidade nos premiará com águas mais puras, como símbolo de conquista plena. Por isso, ousemos confiar nas promessas de Deus. Ele jamais falha. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. O Senhor jamais nos desampara, por isso creia. O Senhor constantemente nos desafia à prática da fé com uma boa atitude. Por isso agora é a hora, é a oportunidade. A palavra de Deus é clara, a promessa de Deus é clara. Como diz a Bíblia, que o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Ouça a voz de Deus. Creia. Vivencie isso, cavar poços, trabalhar nossa atitude é como se encontrar com Deus, onde sabemos que podemos encontrá-lo. E Ele está sempre do nosso lado, por isso persista em fé. Persista em fé. E por fim, em terceiro lugar, priorizar o seu relacionamento com Deus em meio à circunstância. Se existe algo da qual você deve preservar, almejar, ou de hoje em diante experimentar, é o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é força para a superação. Guarde isso. Relacionamento com Deus é o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, como disse o apóstolo Paulo. Relacionamento com Deus é a impulsão que nos arremete para vivenciar o impossível. Os heróis da fé, registrados no livro de Hebreus, deixa isso bem claro para nós. A persistência de Isaque estava alicerçada num princípio fundamental que ele vivenciara no cotidiano de seus pais e que ele não abriu mão, que era o relacionamento com Deus. Ele ouvia acerca do seu pai, que aonde passava, aonde vivenciava, aonde tinha uma experiência, a Bíblia diz que ele levantava um altar, ele construía um altar a Deus. Ele mantinha esse relacionamento com Deus. Nos versos 23 e 24 do texto que lemos, podemos ver a dimensão desse relacionamento. Diz assim: dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu, olha. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema. Estou com você.
Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Veja a profundidade desse relacionamento. Relacionamento é feito de encontros, de tempo juntos, de disponibilidade, de intencionalidade. Isaac teve encontros com Deus como este, porque valorizou esse princípio. As circunstâncias vai tentar projetar em nós a incredulidade, vai tentar nos afastar da igreja, vai tentar nos afastar da comunhão, vai tentar nos afastar do real propósito pela qual nós existimos, de nossa existência. Isaac persistiu no seu relacionamento com Deus, ele não negociou a fé. Ele não negociou a fé, ele permaneceu firme nisso. Isaac permitiu que seu caráter fosse moldado por Deus, sempre confiante. E veja, que mesmo no episódio sem sentido que ele passou com seu pai, lá no Monte Moriá, ele foi temente a Deus. Porque quando Deus disse a Abraão, olha, vai e sacrifica o teu filho, Abraão obedeceu e foi para sacrificar ele. E Isaac tinha 25 anos. Abraão podia ter lá perto dos 150, 140 anos, por exemplo, ou 125 anos. Ele poderia correr, Abraão jamais iria alcançá-lo, mas ele foi até o final. Isaac, ele em tempos difíceis daquele momento, ele priorizou o relacionamento com Deus. A fé de Isaac foi fortalecida em tempos difíceis, porque ele priorizou o relacionamento com Deus. Agora, como você prioriza seu relacionamento com Deus? Como que é isto, pastor? Olha, em primeiro lugar, rompa com tudo aquilo que não combina com a mente de Deus. E assim você prioriza o relacionamento com Deus. Com aquilo que Deus não aprova, e você sabe do que eu estou falando. São más amizades, as más conversações corrompem os bons costumes. Rompa. São hábitos imorais. Rompa com isso. Palavreados que não combinam. Coisas que não combinam com a mente, seja ela cristã, ou seja, com uma mente até que não seja cristã, mas não combina com o fator ser humano. Rompa com isso. Irresponsabilidades. Para com esse negócio de jeitinho brasileiro, de que só eu tenho direito, mas não quer cumprir os deveres. Pare com isso. Mantemos relacionamento com Deus, rompendo com tudo aquilo que não combina com a mente de Deus. É assim que se faz. É a decisão que precisa se tomar para se manter um relacionamento com Deus. Segundo, arrume tempo para ler a palavra de Deus, orar, jejuar e cultuar a Deus. Nós já temos ouvido esta verdade aqui. Nunca desperdice suas oportunidades de se tornar alguém melhor em tempos de adversidade. E somente um relacionamento com Deus é capaz de fazer isso na sua vida. Eu, como pastor, não posso fazer isso por você. Nem a pessoa que está do seu lado pode fazer isso com você. É somente entre você e Deus. Por isso você tem que priorizar esse relacionamento com Deus. Amigo ou amiga que ainda não se rendeu a Jesus, olha aqui, priorize isto. Hoje é o dia de você se entregar a Ele, de você dar ouvido à voz dEle, que já está gritando nos seus ouvidos, dizendo: vem, alma cansada, vem. Existe consolo, existe paz para o teu coração, existe amizade verdadeira entre você e Deus. Arrume tempo para isso, desse compromisso. Preste atenção, você tem agora o seu momento de fazer escolhas para o seu futuro, de decidir como você vai avançar contra os desafios da vida. A Bíblia dá o seguinte conselho a todos nós:
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O salmista também declara: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Isaac teve grandes conquistas, está na galeria de heróis da fé, isto porque persistiu, ele não desistiu, persistiu decidindo ouvir, persistiu trabalhando com a atitude certa, persistiu priorizando o relacionamento com Deus. Faça isso e conquiste o melhor de Deus pela fé, o melhor que Deus tem para você pela fé. São conselhos da palavra de Deus. Quem quer, tome posse. Quem não quer, a oportunidade está diante de você. Aceite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar. Senhor Jesus, a tua voz ecoa, Senhor, ao nosso coração. Diante desses grandes homens que foram heróis da fé, Senhor, que foram testemunhas vivas, que validaram esta verdade que o escritor de Hebreus deixou registrado para todos nós, que pela fé conquistaram, alcançaram o impossível. E agora eu quero orar pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Este irmão, esta irmã, que sente que a vida está entulhada, Senhor, que as circunstâncias da vida, os acontecimentos da vida entulhou os sentimentos, entulhou os sonhos na família, entulhou os sonhos com os filhos, entulhou, Senhor, o sonho da realização profissional, entulhou os sonhos para prosseguir na vida, Senhor. Ó Pai, a minha oração é que o Teu Espírito Santo convença cada um a persistir em fé, dando ouvido à Tua voz, e trabalhando cada dia, Senhor, para ter a alma forjada, e trabalhando cada dia, Senhor, também para manter, para priorizar no mundo corrido, no mundo que prioriza outras coisas, venham priorizar o relacionamento contigo. Espírito Santo, convença, transforme e encha cada coração, Senhor, do melhor que o Senhor Deus preparou a cada um. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.